Serpentes, animais incompreendidos por muitas pessoas pelo fato de algumas produzirem peçonha e outras, além de produzirem peçonha, possuem uma coloração muito vibrante, essas sendo chamadas popularmente de cobras coral. Porém, existem cobras corais, cobras que possuem uma coloração vibrante, só que não são perigosas para nós, Algumas até produzem peçonha, só que essa peçonha não é perigosa para nós. E nesse vídeo eu vou ensinar a você a identificar corretamente uma cobra coral. Então deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e não saia daí, pois é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, gente, essa daqui é uma Oxyhopus gibbei, uma falsa coral. Esse daqui é um jovem ainda, eu não sei do que ele se alimenta, mas na fase adulta essa espécie de coral aqui se alimenta de roedores e lagartos. Para quem não sabe, algumas serpentes quando estão na fase juvenil, elas têm uma dieta diferente de quando elas estão adultas. Ela vai ter a dentição opistóglifa, uma dentição que tem um dente sulcado lá no fundo da boca. Essa espécie aqui tem vários modos de defesa. O modo de defesa que eu mais gosto nessa espécie é o falso bote, Ela faz o S para dar o bote, mas na verdade é só uma ameaça. Essa espécie é bem dócil. E vamos ao que interessa, Como diferenciar uma coral verdadeira de uma coral falsa? Tem duas características que ajudam você a diferenciar, Que ajudam você a identificar uma cobra coral. Uma delas, a mais difícil de observar, é o olho pequeno, Se a coral tiver um olho pequeno, é um bom indício de que ela é uma coral verdadeira. Mas isso não é regra, como por exemplo a falsa coral da espécie Anilius e Citali. Ela tem hábitos fossoriais, Ela tem hábitos semifossoriais, então ela vai ficar ali no folhiço, na terra. Então ela vai possuir um olho bem pequenininho. Outro exemplo de falsas corais que possuem um olho pequeno são as falsas corais do gênero Apostolepis, Elas também têm os hábitos semifossoriais, elas também vão ficar no folhiço. Então elas não precisam muito da visão e por isso elas vão possuir o olho pequeno. Agora vamos a outra característica que também não é regra, mas ajuda você a identificar. No caso das corais verdadeiras, elas vão fazer vários movimentos repentinos e rápidos, para tentar afugentar o predador ou confundi-lo usando a cabeça e a cauda como referência, Porque as cobras corais verdadeiras possuem uma cauda pequena na maioria das vezes. E outro comportamento que as corais verdadeiras fazem e que é bem característico, elas fazem, elas enrolam a cauda assim para cima quando elas se sentem ameaçadas. E para provar para vocês que essas características não são regras, temos aí a falsa coral da espécie Cimophis rhinostoma, Essa falsa coral ela tem esse comportamento de enrolar a cauda quando ela se sente ameaçada. E vocês lembram daquela falsa coral que eu falei lá no início do vídeo, a Anilius e Citali? Ela também possui a cauda bem curta e grossa, para provar para vocês que essas características de corais verdadeiras não são regras. Mas a maneira mais correta de identificar uma cobra coral é conhecendo as espécies de corais falsas e verdadeiras que ocorrem aí na sua região. Aqui na minha região é muito comum encontrar essa espécie de falsa coral, Oxyhopus, Também tem uma outra espécie que ocorre aqui chamada Oxyhopus trigeminus. E de corais verdadeiras temos, por exemplo, as Micrurus frontalis. Pode parecer bem difícil para quem é leigo, Souber as espécies de falsa coral e de coral verdadeira que ocorrem na região dele. Apesar delas serem bem parecidas, a falsa coral imitar o aposematismo da coral verdadeira e ela também conseguir fazer aposematismo através dessa coloração bem vibrante, Elas possuem suas diferenças, até porque são animais diferentes. Apesar das corais verdadeiras terem a capacidade de produzir peçonha, elas não são perigosas, até você colocar a mão nelas. Aí quando você coloca a mão nelas, elas já se tornam perigosas para você. Então assim, encontrou qualquer tipo de serpente,
não chega perto, não se aproxime. E se o caso aparecer alguma serpente, né, alguma cobra na sua casa, pegue um objeto de tamanho considerável, né, um tamanho que seja equivalente ao tamanho do animal, retire ela com segurança e coloque ela em um lugar seguro, tanto para ela quanto para você. Porque aí é bom que nenhum dos dois seja prejudicado. Para que tirar a vida de um animal tão bonito assim? E por que as falsas corais possuem uma coloração bem parecida com a da verdadeira? Eu acho que vocês já sabem essa resposta, né? Mas vamos lá. As falsas corais, elas fazem mimetismo. O que é mimetismo? Mimetismo é diferente de camuflagem, né? Camuflagem é quando o animal imita o ambiente onde ele vive, né? Por exemplo, uma esperança, um gafanhoto. Ele vai ser verde porque ele vive num ambiente mais esverdeado. E mimetismo é quando um animal imita o outro. No caso das falsas corais, elas imitam as corais verdadeiras, porque as corais verdadeiras fazem aposematismo. O aposematismo é aquela técnica defensiva, né? Uma técnica defensiva visual, porque o predador olha assim para o animal e vê que ele é muito colorido. E como vocês sabem, a maioria das coisas que são coloridas, né, possuem uma coloração vibrante na natureza, são perigosas. E os predadores delas entendem isso. Então elas possuem uma coloração parecida com as das corais verdadeiras para elas conseguirem o mesmo objetivo, né? Para elas conseguirem o mesmo resultado de o predador desistir de predar elas por causa da sua coloração vibrante. Vou indicar 2 livros para vocês que querem aprender a identificar serpentes mais facilmente. E consequentemente vocês vão aprender a identificar melhor as corais. Serpentes do Cerrado é um livro ótimo, é um livro espetacular, cheio de ilustrações, né? E para você que quer estudar mais ainda serpentes, existe um livro chamado Serpentes do Brasil, né? As Serpentes Peçonhentas do Brasil. Esse livro é muito bom. Agora vamos fazer a soltura dessa linda falsa coral. Aí, gente. Estou aqui no local de soltura. Ela tá aqui na pontinha do gancho, no cerradão. Então, vamos soltar essa bonitona. Olha. Foi, ó. Pronto, foi embora. Então esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado, falando um pouquinho sobre as cobras corais. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho de notificações e não se esqueça de compartilhar, que é muito importante também. Falou e fui!